Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Cristiano. Vamos resolver nesse vídeo uma das duas questões da segunda fase da UFO de 2025. Uma questão que eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, envolveu ótica geométrica, formação de sombra e penumbra aplicados no eclipse lá em Júpiter. Mas física é igual aqui ou em Júpiter, então não tem problema. A outra questão, que é desse vídeo, fala sobre um circuito elétrico simples envolvendo um resistor e um capacitor ligados em paralelo. Não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever. Conteúdo educacional no YouTube merece a sua atenção, já que no YouTube tem um monte de conteúdo de caráter bem duvidoso. Então, conteúdo educacional merece muito. Um likezinho merece a inscrição, merece a divulgação. Então, sem perder muito tempo, olha só a questãozinha. A questão fala o seguinte, ó. O desfibrilador é um aparelho utilizado para gerar choques elétricos no coração, com problemas de fibrilação e parada cardíaca. Ele é constituído de um capacitor ligado a uma fonte de energia que possui a função de armazenar e, em seguida, liberar rapidamente uma quantidade de energia suficiente para fazer o coração, parado em fibrilação, voltar a funcionar normalmente. O esquema indica um circuito simples de um desfibrilador, com a fonte de tensão de 2000 volts associado a um resistor de 1000 ohms e um capacitor de 500 microfarads. Considerando o circuito, determine letra A. Então, temos duas perguntas, vamos fazer a primeira. Qual a corrente elétrica que atravessa o resistor de 1000 ohms e qual é a energia total do capacitor quando estiver totalmente carregado? Eu trouxe dois gráficos aqui para ilustrar. Esses gráficos aqui, eles não fazem parte da questão. Inclusive, a gente estuda esse comportamento aqui lá no ensino superior. Então, você que vai fazer engenharia ou física, de repente até química, você vai ver isso aqui com detalhes. Mas isso aqui vai servir para você entender como é que funciona um capacitor. Um capacitor é um dispositivo de armazenamento de carga. Ele acumula carga e fica lá, parado, quieto, de boa, não incomoda ninguém. Então, aqui nesse circuito elétrico, o nosso capacitor aqui, ele vai acumular carga e vai se estabilizar. Olha o que acontece nesse gráfico aqui, ó. Inclusive, eu fiz esses gráficos aqui no Excel colocando os valores que foram trazidos para nós pela prova da UFO. Ele começa com a carga zero, ele está descarregado, e ele aumenta, né, ele atinge aqui o máximo da sua carga elétrica, inclusive é de 1 coulomb. Nós temos que chegar nesse resultado aqui, viu? Depois, acho que na letra B. Ele vai atingir esse valor aqui e olha como é que acontece com a corrente elétrica. A corrente elétrica que passa pelo capacitor começa alta, aqui, ó, e ela decai, tá vendo? Ela atinge 0 ampere. E isso vai acontecer nesse capacitor, nessas condições dessa questão, em 2,5 segundos. Você que vai fazer engenharia, você vai aprender a calcular tudo isso daqui, tá? Isso não é matéria de ensino médio, mas é importante você saber o comportamento de um capacitor no circuito. Depois que o capacitor já carregou, ele não é mais percorrido por corrente elétrica. Aqui, se o capacitor já está carregado, não tem corrente elétrica nenhuma que passa por esse fio. Ou seja, o circuito elétrico se torna um circuito elétrico simples com a bateria, simplesmente, um resistor, simplesmente, e uma corrente elétrica circulando por aqui dessa maneira. Só isso e mais nada. E aí a questão quer saber, qual a corrente elétrica que atravessa o resistor? Beleza? U igual R vezes I. Nós temos 2000 volts aplicados num resistor de 1000 ohms. Quero saber a corrente. Passo 1000 dividindo. 2000 dividido por 1000. 2 amperes. Nós temos 2 amperes que circulam aqui nesse resistor. Olha o 2 aqui aparecendo. Por quê? No momento em que você começa a carregar um resistor, um capacitor, no momento inicial, no instante inicial, o capacitor ele coloca o resistor em curto-circuito. 100% da corrente vai passar pelo capacitor. Isso no instante zero, ali, logo no início. Repara que meio segundo depois, a corrente já diminuiu muito, tá vendo? A corrente está lá embaixo já. E rapidinho a corrente zera no capacitor. E aí vem a segunda pergunta. A segunda pergunta fala o seguinte: qual a energia total do capacitor?
energia acumulada no capacitor é a sua capacitância vezes diferença de potencial ao quadrado sobre ele, dividido por 2. A sua capacitância é de 500 microfarads, 500 vezes 10 a menos 6. Como ele está em paralelo, ele recebe os mesmos 2.000 volts, ligação em paralelo. Então, nós temos aqui 2.000, só que esse 2.000 aqui é ao quadrado. O quadrado faz parte da fórmula. Tudo isso daqui dividido por 2. Agora, vamos lá. 500 vezes 10 elevado a menos 6. Agora, vamos mexer com esse quadrado aqui. 2 ao quadrado é 4. E potência de potência multiplica os expoentes. 3 vezes 2 é 6. Todo mundo dividido por 2. Vamos calcular essa energia. Multiplicação de potência de 10, a gente soma os expoentes. Menos 6 com mais 6 é 0. Então, as potências de 10 vão embora. A gente simplifica o 2 com 4. 4 por 2 é 2. 2 vezes 500, 1.000. Nós temos, então, 1.000 joules de energia acumulados no nosso capacitor. São esses 1.000 joules que vão para o coração da pessoa. Aí vem a letra B. Esse capacitor, quando completamente carregado, é utilizado em um procedimento de desfibrilação e toda a sua carga é liberada em um intervalo de tempo de meio segundo. Qual o valor da corrente elétrica nesse intervalo de tempo? Nós sabemos que corrente é carga dividido por tempo. Quanto de carga vai para o corpo da pessoa? Não sei, mas eu sei que capacitância é carga dividido por diferença de potencial. Ou seja, carga é igual. A capacitância do nosso capacitor, 500 micro. Quanto de voltagem tem ali? Tem 2.000. Então, vamos lá. 500 vezes 2 é 1.000. Vezes. Multiplicação de potência de 10, a gente soma os expoentes. Menos 6 mais 3 é menos 3. 1.000 vezes 10 a menos 3, ou seja, 1.000 dividido por 1.000, isso é 1 coulomb. 1 coulomb de carga é o que vai para o corpo da pessoa. Se nós olharmos para o gráfico que eu fiz no Excel, olha aqui. 1 coulomb de carga é a carga máxima. Ele está tudo carregado. É isso que vai ser descarregado no corpo da pessoa. Só que na hora que isso descarregar, isso tudo vai ser liberado em meio segundo apenas. Vai ser muito rápido. Então, nós temos aqui 1 dividido por meio. Todo número dividido por meio é a mesma coisa que pegar esse número e multiplicar por 2. 1 por meio, 2. Então, o corpo da pessoa irá receber 2 amperes de corrente. Uma questão simples, então, onde traz aqui um circuito com a ligaçãozinha em paralelo, utilizando aqui alguns conceitos básicos de propriedades de circuitos elétricos. Trouxe esses dois gráficos aqui para você ver como é que um capacitor se comporta. Se você não sabia, agora você já sabe. Não é todo livro de física que traz essa informação, mas ela é importante. Você tem que saber como um capacitor se comporta para você ter noção de como é que esse circuito se comporta, para você ter noção de como é que se responde essa questão. É isso, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever também no nosso curso extensivo de Física para o Enem. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar. Se você fez a prova, o que você achou dessa questão? Se você não fez a prova, se você tivesse lá, o que você faria? Choraria? Desesperaria? Faria tranquilamente? Comenta aqui embaixo o que você achou da UFO, segunda fase dessa questão específica. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu!